do Peixe na Liga Nacional de Futsal, assumiu esse desafio, uma bronca total, né? Depois da saída do Bruno Silva, foi para a equipe do Foz Cataratas, depois veio o Betinho Castro, ficou aí cerca de 3-4 semanas na equipe do Tubarão, cerca de um mês, foi para a equipe do Campo Mourão, e aí mais uma vez o Léo atendeu ao chamado do presidente Eduardo Rigotti como técnico interino, já faz parte das categorias de base também do Tubarão Futsal, assumindo esse comando. Léo, é um prazer te receber aqui na Rádio Cidade, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui, segunda vez que eu venho aqui. Já segunda vez? Isso, é um prazer estar aqui novamente. E vamos trocar uma ideia legal aí. O Gui fala das camisas ali, mas é que eu gosto mesmo, é algo que eu gosto muito das camisas de futebol, assim, me interessa, me desperta. Principalmente a do Curitiba, embora eu seja vascaíno, a do Curitiba me chama muita atenção. Então eu tô em casa aqui, ó. O Léo também você é vascaíno, então ainda mais. Cara, ele sabe tudo do Vasco. Prazer muito grande ter aqui o Léo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Vasco, que goleou o Santos no final de semana e enfrenta hoje o Juventude com a volta do Verrete, o camisa de número 99. Mas pra gente entrar no assunto futsal, Tubarão Futsal enfrentando no final de semana a equipe do Foz Cataratas, mas vem de uma sequência positiva, a gente pode tratar assim, porque venceu 2 jogos, venceu em casa o time do Dracena, venceu o Cruzeiro fora de casa em um jogo pegado, um jogo difícil, foi uma loucura, né? Até o pessoal tá curioso, e o Gui na semana passada brincou, né? O que o Léo deve ter dito no intervalo para mexer nesse time, o Léo, o Marinho, porque olha, balançou realmente, e aí veio pro último jogo, acabou perdendo por 1-0, mas em um jogo que o Tubarão não deixou de criar, criou muitas oportunidades, faltou caprichar, faltou aquele terço final. Mas antes da gente entrar nisso, Léo, queria que você falasse sobre o desafio no geral. O Léo, lá com talvez 17, 18 anos, que eu acredito que já era incumbido e incluído no esporte, para agora o Léo um pouco mais experiente, mas ainda assim jovem para a função de técnico. O que passou na vida, no esporte, para chegar a ponto desse desafio de estar pronto mentalmente, preparado tecnicamente para ser realmente o comandante da equipe do Tubarão Futsal numa Liga Nacional? O que passou, o que passa na cabeça do Léo pensando nisso tudo? Então, Caio, fazer uma reflexãozinha assim rápida, né? Eu tive o prazer de treinar minha primeira categoria, foi um sub-13, eu com 15 anos, né? Do Colégio Galote, até fomos campeões do Getuba, vice-campeões do Getuba, foi um convite do professor Adão. Naquele momento não tinha ninguém para treinar, ele olhou para mim, já que você joga aí, você gosta, vamos treinar, né? Então, a gente olhar assim para trás, foi muita luta, muita batalha, né? Muito estudo também, né? E muito vínculo com amizades, né? Eu sempre procurei com quem, por onde passava trabalhando, adquirir alguma coisa, né? Principalmente conhecimento é algo que, se você adquirir, ninguém tira mais, né? Então, eu sempre adquiri conhecimento dos professores que trabalhavam, né? E hoje me encontro na frente do Tubarão Futsal, né, como treinador interino no momento, né? Uma satisfação enorme pelo fato de ser da cidade, torcer, ter jogado há muito tempo atrás na base, assim, e representar a minha cidade, que é algo que me orgulha muito, assim, né? Eu sou tubaronense rachado aqui, não troco por nada, né? Então, um momento muito feliz, assim, na minha vida. É lógico que é um desafio gigantesco, a gente tá falando da Liga Nacional, né? Muita gente acha que é só mais um campeonato, mas é o campeonato mais difícil nacional, nem se fala, né? Mas acho que nível internacional deve ser uma das competições mais difíceis pela qualidade das equipes e até a quantidade de jogos também. Tendo em vista que no futsal não tem jogo fácil, então tendo essa oportunidade de participar, de estar à frente do time, é algo fantástico, assim. Léo, ainda não sobre o jogo de ontem, mas queria remeter a você sobre quando eu estava dando entrevista para o próprio Caio, logo após a vitória que você teve aqui na cidade de Tubarão, primeira vitória da tua carreira na Liga Nacional Futsal. O que estava, é uma curiosidade que eu tinha, o que estava passando na tua cabeça após aquela vitória suada, do jeito que foi, e dando a entrevista para o Caio e caindo a ficha que tinha acabado de vencer o jogo na tua primeira vitória na Liga Nacional de Futsal? Eu até brinquei, né? Ele tava tentando segurar e tal, a emoção, mas dava pra ver os olhos marejados, e aí no meio da entrevista não deu pra segurar, né, Léo? Assim, naquele momento realmente veio um filme na cabeça, assim, né? Tudo que passei, as pessoas que me ajudaram a chegar até ali, até no momento eu citei o nome do presidente, foi uma pessoa que
Não só pelo fato de ser presidente, mas como amigo também, é uma pessoa que me ajudou muito, né, na minha carreira, na minha formação também me ajudou. E naquele momento, foi um momento de, nossa, êxtase, né, total, né? Você ter uma vitória na Liga Nacional, que é algo fantástico, né? Tá à frente do time que você é apaixonado, na frente da família, amigos, então foi algo surreal pra mim. Naquele momento eu realmente estava muito emocionado, estava tentando segurar a lágrima ali, até minha esposa estava atrás brincando, vai chorar. E no fim não deu, né? Acabo chorando mesmo, eu sou muito emotivo com algumas coisas, tem coisas que remetem ao meu sangue e eu não tenho por que segurá-las, né? E naquele momento, assim, veio na cabeça, pô, cara, foi muito legal, né? Passar por tudo que passei, eu sei a luta que passei, e poder estar à frente e conquistar os 3 pontos, né? A primeira vitória da Liga Nacional foi fantástico, né? Ô, Léo, e até tem em relação ao Tubarão Futsal, contigo acho que tem uma história bem marcante, até você citou o próprio Rigotti nessa entrevista que me concedeu depois da vitória contra o Dracena, até mandar um abraço para ele e para o Matheus, supervisor, que estão nos acompanhando, estão a caminho de Florianópolis neste momento. Você citou uma passagem em relação ao presidente do Tubarão, e aí citou a palavra gratidão em relação ao presidente do clube. Como que é essa tua relação com ele? Como que depois se tornou uma relação profissional e agora realmente na categoria profissional da equipe do Tubarão Futsal, ele te oportunizando a ser o técnico interino por duas vezes, te confiando o trabalho em relação a atletas muito experientes como o próprio Marinho, que tem no grupo, e outros, o Duio, que já passou pelo futsal da Europa, Itália, Letônia e outros países. Como que foi essa conversa com ele a partir de agora como profissional e essa relação de gratidão que tem com o presidente Rigotti? A amizade vai permanecer sempre, mas dentro de quadra é presidente e treinador. Tem a cobrança? E cobra, né? E ele tá certo em cobrar, que é a função dele, e minha função é executar o que está sendo cobrado, né? Mas em nenhum momento ele confundiu amizade com profissionalismo, assim, foi bem bacana. Até no momento que ele falou que estaria à frente da equipe nos jogos, ele falou, olha, a gente vai buscar e você sabe a responsabilidade que tem que ter, né? Não é algo de qualquer jeito e a gente vai fazer da melhor maneira possível. Então, a cobrança isso tem que ter, não vai mudar. Mas ele foi uma pessoa bacana, assim, pô, me dá uma oportunidade, né? Não deixou o lado pessoal afetar, né? Ele podia ser, não, você é meu amigo, vou aliviar pra você negativo, cobrança, vem e cobra, né? E a gente tem que dar resultado e isso faz parte do esporte, não tem como, né? E essa situação em relação que você citou até a questão de pagamento em relação à tua faculdade, houve isso realmente em relação ao Rigotti lá no passado, e aí você trata isso com muita gratidão, e a partir desse momento, lembrando dos teus familiares e também dessa passagem, você inclusive se emociona. Teve um pouco disso também, esse misto de emoções, pensando na gratidão ao Tubarão de poder dar esses 3 pontos e principalmente ao Rigotti também? Eu sempre quis ser profissional de educação física, né? Depois que não deu mais jogar, eu sempre botei isso na cabeça, mas naquele momento, financeiramente, não conseguia, né? E aí, através do esporte, do futsal, eu comecei a conhecer e tal, e um dia eu pedi uma oportunidade de trabalho lá. E aí o Rigotti atendeu, nem estava fazendo educação física ainda, né? Era só auxiliar ali, pegava um cone, uma bola, ele ficava olhando ali. E aí um dia ele chegou assim, eu tenho uma possibilidade de te dar um valor, uma ajuda de custo. Aí eu, meio complicado, era um pouco abaixo, mas eu consigo te ajudar na faculdade. Aí quando ele falou faculdade, é o meu momento. Então, aí ali começou, ele me ajudou toda a parte da faculdade, assim, né, com bolsas, às vezes tirava do próprio bolso até para completar o restante da bolsa. Então, a gratidão naquele momento foi gigante, assim, que bom que eu pude conquistar os 3 pontos dentro de casa, né, sob o comando do presidente, né. Ô, Léo, e essa questão de time de menor investimento de liga, a âmbito aqui nacional, no futsal, até no próprio futebol, tem muito dessa questão, digamos, de laços, né? Questão familiar, do apoio ali, da conversa nos bastidores, que muitas vezes até importa até mais do que quando vai para dentro da quadra a questão da técnica, porque vocês treinam ali todos os dias e já sabem como funciona. Mas essa questão de bastidores, essa relação interpessoal também é muito importante no futsal e em qualquer esporte, né? Sim, acho que quando o ambiente está saudável, as coisas acontecem, né? Talvez um fato dos resultados estar vindo, fazendo bons jogos, não que o ambiente não era saudável antes, mas como eu já vinha com a proximidade de todos os atletas e me dava muito bem com os atletas, comissão, tudo, facilitou o nosso trabalho, né? Então acho que a relação pessoal é muito importante e vem dando resultado para nós, né? Ô Léo, um pouquinho antes da última resposta do Caio, quando passava o filme pela tua cabeça, quando você ganha essa ajuda de custo e tal,
você já mirava futsal? Ou o negócio foi acontecendo a partir do momento que você foi estudando mais na área de educação física? Ou se não era o futsal, qual era uma outra área? Porque na área da educação física, ouvintes, tem uma camada diversa de atividades que você pode fazer, né? Então, você já mirava o futsal? Quando é que o futsal despertou o teu interesse, assim? E eu sempre gostei de futsal. Sempre gostei de futsal, acompanhava os jogos no Salgadão. Até na época acompanhava mais que campo. Tentei ser jogador de futsal, graças ao professor Aco, que sempre falava pra mim que eu ia ser um bom treinador. Ele acertou, né? Não ia ser jogador, ia ser um bom treinador. Eu sempre mirei o futsal e quando eu fui pro Tubarão Futsal foi através de uma matéria que, sempre pesquisando futsal na internet, foi uma matéria falando sobre o Daniel Júnior, o Ju, né? Sobre análise de desempenho. E aquilo ali me chamou a atenção, né? Aí eu peguei, comecei a entender o que era análise de desempenho. Na verdade não entendia nada, mas era curioso, né? Curioso às vezes já ia pra frente por causa disso. E comecei a procurar sobre análise. Tinha um treino do professor Atier, tava dando treino no dia. Fui lá, comecei, vou ver quantos passos errados tem no treino. E comecei a anotar. Aí todo o treino eu ia ainda, fazendo alguma coisinha. Despertou o interesse do Tubarão. Um dia chegou pro Atier, o jogador assim, ele passa tantos minutos em quadra, mas ele acerta 5 passes e erra 10. E o jogador tal lá, ele passa menos tempo, ele acerta 10 passes e erra 5. Aí despertou interesse, aí o Eduardo veio conversar comigo e assim foi. Mas eu sempre mirei no futsal. Até uma questão que agora me pegou aqui em relação ao José Aco, que ele falou que você seria um bom treinador. Dentro de quadra, como que era o Léo jogador? Pelo que tu disse, então a técnica não era tão apurada, mas era aquele cara talvez chato de cobrar ali o companheiro, tá posicionado errado, vem aqui, o correto é isso aqui. Já tinha essa questão de liderança, de ser um cara que orientava os companheiros dentro de quadra, se mostrando, quem sabe, um futuro grande técnico? Tinha isso? Na verdade, eu era muito obediente. Se falasse pra correr 10, eu corria 10. Né? Então isso era o que fazia eu jogar. E também, por sorte ou azar, eu peguei a leva do Rodrigo Aco, Machadinho, o Marco Antônio, a galera ali que foi campeão de tudo. Era muito difícil, os caras eram muito acima mesmo, né? Tecnicamente eles eram acima. E eu era o cara que corria. Corria. E o professor, acho que num mês ele me dispensou umas 3 vezes. Me dispensava, eu deixo mais uma chance. E no fim foi ainda. E hoje a gente tem uma amizade muito grande. Sempre ri muito disso, eu e o professor Aco. Mesmo depois do 6-0 que deu no time dele, o Aco é santista. Aí, graças a Deus, meu Vasco fez uma, né? O Franco gastou não podia tudo, deixar. Né? Desculpa, Aco, se estiver ouvindo, pela lembrança. Ô, Léo, e foi, digamos que, batalhado para chegar realmente, voltando agora para a questão do futsal profissional, para chegar numa Liga Nacional de Futsal. Você passou por diversas categorias, colégio, inclusive municipal, estadual, comandando o time do colégio realmente, para depois passar teve participação no CEF, em outras equipes, agora no Tubarão Futsal. Então é uma luta que foi diária realmente, muitas vezes abdicando de muita coisa, porque a gente sabe que no futsal tem disso, muitas coisas, compromisso com os familiares, com a mãe, com o pai, com a esposa, abdicou de muita coisa, então, para chegar nesse momento hoje, né? Eu sempre falo, né? Para poder ter frutos, vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Então, e o futsal, ele demanda tempo, né? Tu precisa ter tempo, tanto como preparação, como estudo, tudo, né? Eu tive um privilégio de passar por todas as categorias do Tubarão Futsal, né? Desde o sub-7 até o profissional, né? O time adulto. Então, foi muita luta, não vou dizer que não foi muito tempo, muito treino. Várias vezes a gente pensa, acho que não é isso. E aí vem o lado da esposa, não, você é bom, vamos tentar, vai lá, cabeça boa, né? Então, a luta é diária, né? Ela não para, na verdade a gente está em outra luta agora, né? Então, dentro do futsal, para quem quer chegar no alto nível, que hoje a gente está no alto nível, né, no cenário nacional, a gente tem que abrir mão de muita coisa e lutar muito. Ô, Léo, e particularmente em relação à categoria de base, categoria mirim, lá o sub-7 até o principal, qual é a principal mudança, a principal diferença que tu aponta? Porque é diferente. Até particularmente já citei aqui diversas vezes no programa que lá em Orleans, se eu não me engano, você pelo CEF, eu tive a oportunidade de ver o Léo orientando uma criança que acho que possivelmente tinha errado durante o jogo, algo do tipo, fazer aquela questão da correção, questão da disciplina em relação ao jogador. Deve ser bem diferente, né, Caio? E aí chega na categoria principal e a gente já viu, tem a oportunidade de acompanhar os tempos que o Léo pede durante o jogo, e aí é cobrança ali, a mesa tática e coisa e tal, aí tem a cobrança realmente em cima do tático.
qual que é a principal diferença? É realmente a questão da disciplina, que a criança você ensina algo X e o adulto você ensina em relação ao que é treinado e trabalhado durante a semana, né? É que, na verdade, quando se fala de criança, a gente está... eles estão totalmente em desenvolvimento, né? Cada momento eles estão em desenvolvimento. Não que o adulto não esteja, mas a criança, naquele momento ali, ele precisa, após um erro, ele precisa de um afeto. Eu lembro muito bem desse dia. Lembro muito bem mesmo. Ele precisa, às vezes, de um afeto, não mais uma crítica, né? Questão do adulto, o erro vai acontecer, como acontece, e naquele momento eu gosto muito da comunicação positiva, muito difícil eu falar palavrões ou xingar, então eu prefiro orientar, né? Cobrança tem que ter, mas uma forma positiva, né? Intuitiva, ó, tem que fazer isso, né? Assertiva, não adianta nós, na minha visão, né? Não adianta xingar, reclamar ou me expor o atleta. Acho que naquele momento ele errou, nenhum atleta erra de propósito. Ninguém entra em quadra pra... Ninguém vai entrar pra perder, ninguém vai chutar um pênalti pra fora, o goleiro não vai deixar a bola entrar, porque ele sabe que a carreira dele depende das ações dele, né? Então, a diferença maior é a questão que, com as crianças, o que vale a medalha de primeiro lugar com 9 anos se ele só vai ser atleta com 19, profissional com 19, né? Então, eu não posso perder uma criança. Então, e com a adulta já é diferente, né? A gente tem que ter o resultado. Então, com as crianças, graças a Deus, veio o resultado, mas eu trabalhava muito pensando assim, não, a medalha é secundária. Primeiro consequência, vamos formar o né? atleta e a criança, né? E dentro dessa formação, Léo, a partir de que idade você aconselha sabe aquelas mesas táticas que você já mostrou pra mim, o treino ali, a partir de que idade dá pra você, além do fundamento do futsal, dá pra você cobrar um pouco, começar a inserir o treino tático da criança, que a partir de que idade ela começa a entender o que você quer, pra onde correr, pra não correr errado, etc. Gui, cara, a criança, tudo depende muito da criança. Tem criança que te surpreende, né? Tem criança que te surpreende. A partir dos 9 anos, eles já começam a entender um pouco mais taticamente. Tem criança que é antes, né? Na nossa região, mais pra 9 anos. Se você vê um jogo sub-7, você vai ver um jogo, todo mundo correndo atrás da bola, porque a criança aprendeu. Bola, gol, é lá, né? E se vê um sub-9, você vê um jogo mais organizado. Tem criança, vamos supor, o meu filho, o Levi, tem jogadas que eu uso no adulto, Que ele já entende. que ele entende. E ele fala, pai, errou aqui, podia correr pra lá, tal, né? Porque vivencia isso, Mas né? tem realmente criança que não entende, é normal, Isso. é do jogo. É bem tranquilo quanto a isso, né? Mas acho que a partir dos 9 anos ali, você consegue botar algo mais tático, assim, fica bem legal, assim, né? E aí, entrando agora no teu particular em relação a sentir essa diferença, chegou a sentir de treinar ali as crianças, sub-7, sub-13, sub-15, sub-17, sub-18, para chegar agora no principal, sentir um pouco disso, teve a questão de diferença de, vou ter que aqui no principal, não posso fazer isso, tem que fazer assim, tem que me adaptar. Teve isso também? Sim, teve. Tá tendo ainda, assim, tô me adaptando, né? Porque eu não posso cobrar um menino de 15 anos igual eu vou cobrar um adulto profissional, né? Às vezes uma palavra que usa, a maneira que se expressa, até a linguagem corporal tem que ser um pouco diferente, né? Mas aos poucos estou me adaptando. Mas confesso que, mesmo com essa diferença, assim, a gente não muda a nossa índole, o nosso caráter, né? O meu jeito é esse, eu posso até forçar, mas não vai ser algo natural. Cobrança tem, a minha postura mudou um pouco, mas nada muito longe do que era, né? E como que foi a recepção desse elenco do Tubarão Futsal agora, com o auxílio, acredito eu, do próprio Marinho, talvez como ter o braço direito ali sendo o jogador mais experiente, ele tem 43 anos, até a gente brincou, ele é mais velho do que o próprio treinador. Como é que foi para se adaptar em relação a isso, sendo que também o elenco tem garotos, tem o Luquinhas que trabalhou contigo, eu acho que desde de menorzinho, que tu já conhece muito, né, desde os 9 anos de idade. Então como é que foi para ti se adaptar e como que o elenco te recebeu depois lá que foi anunciado como técnico interino, depois da saída do Brunão e agora nessa sequência boa aí com 2 vitórias em 3 jogos? Posso enxertar essa tua pergunta? Ainda, depois de tudo que o Caio perguntou, quando o Marinho foi a público e disse que você, na opinião dele e do elenco, deveria permanecer. Opinião forte ali na entrevista pós-jogo, né? Foi um pós-jogo, tá, né? Todo mundo ali naquele calor do momento, Léo. Foi uma manifestação, ao vivo para mais de 3, 4 mil pessoas. E não foi nenhuma pergunta assim, você acha que o Léo devia continuar? Não, eu nem perguntei. Ele que chegou e quis falar. Afirmou, exatamente. Então, além de cima de tudo, o Caio perguntou, como é que você ouvir isso? É por isso que eu pergunto. Que tem a rodagem de futsal dele. Tem uma confiança muito grande do Marinho, que tem 43 anos de idade e sabe muito de futsal, né?
Cara, primeiro o Marinho não é mais velho que eu, né? É muito mais velho que eu. Eu brinco com ele que é quase um ancião, né? Não, brincando, meu parceiro. Cara, imagina assim, Gui, 2007 eu tava no Salgadão vendo Unisul, a antiga Unisul e Intel jogando. Esse jogo foi 4-2 pra Intel, o Marinho fez 2 gols, eu estava lá pedindo a camisa dele. Até ele falou, depois nunca deu a camisa, vai que ele tá ouvindo agora e dá a camisa, né? E aí daqui a pouco você encontra um cara que é referência falar isso, né? Ele já tinha expressado a vontade dele, pô, vamos fazer pra você ficar como treinador, né? A gente precisa de você é um nome pronto agora. Mas eu não esperava que ele ia fazer isso, não esperava. Em público mesmo, ali ao assim. vivo. Até recortei, salvei, porque é o Marinho, né, cara? Não é, Sim. É uma referência no esporte, né? Onde a gente vai jogar, o pessoal, nossa, admira muito ele, assim, ele tem uma relação com muitas pessoas dentro do esporte. E naquele momento, assim, quando eu peguei, após o jogo, assim, fui pra casa, que eu peguei o celular, tinha gente, cara, olha a mensagem, olha o vídeo que o Marinho falou de ti, olha o vídeo. Aí eu, vou pegar pra olhar quando ele, pô, e ver as lágrimas de novo, porque foi marcante, assim, né? Não esperava um atleta que um dia eu tava ali assistindo e enchendo o saco, ele, dá a camisa, e daqui a pouco ele tá falando, não, a gente quer que fique o Léo, e dependendo se vir outro treinador ou não, se eu permanecer, eu acho que o importante é estar contribuindo. Já teve alguma conversa em cima disso, de talvez permanecer no comando técnico por mais alguns jogos, e se estendendo? A gente tá tentando tomar providência mais assertiva, assim, né? Nesse momento a gente não pode tomar nenhuma atitude precipitada, porque estamos no meio que final do ano, né? Tem que buscar um equilíbrio em quadra, principalmente, isso, né? E se vir outro treinador ou não, o presidente já deixa bem claro que eu sou um interino do clube, né? Da casa. Da casa, então eu vou estar fazendo parte, vou estar ali ajudando, se vier outro treinador, vou estar à disposição para ajudar também, como sempre foi. E se não vier, a gente vai seguindo, vamos seguindo em frente e buscar nossas classificações. Olha, até uma dúvida minha, então não teve aquele olho torto, digamos assim, do elenco, uma peça ou outra ali, talvez esse aí é técnico da base, aquilo, até porque tu estava incluído já no dia a dia como auxiliar e sendo auxiliar também, sendo técnico, aliás, das categorias de base. Não teve isso, o elenco te tratou bem, foi bem recepcionado e isso ajuda a desenvolver um trabalho também, né? Cara, o acolhimento foi fantástico, assim, né? Eu também tinha esse receio, né? E quando o pessoal falou, não, a gente vai junto, né? Vários momentos, eles mesmos falam, não, o que tu falar, a gente vai fazer, se der certo ou errado, a gente vai fazer, vai seguir a risca que está sendo falado, né? Foi algo sensacional, né? A maneira como que eles me acolheram, eu realmente estava com receio de como vai ser, né? Mas está sendo fantástico, assim. Ô Léo, e pra gente finalizar, já entrar aqui nesse assunto final, o papo tá bacana contigo, a gente vai te trazer mais vezes aqui pra participar com a gente tem outros programas esportivos, também outros planos em relação a projetos de entrevistas, e o Léo já se mostra um grande conhecedor e vai fazer parte também em relação a esse recorte de jogos, dos 3 últimos jogos, a gente pode colocar assim, porque daí teve aquele intervalo entre os jogos lá contra o Chaxiense e o Corinthians, depois o Betinho assumiu e agora você com esses 3 jogos, qual é a avaliação que tu faz? Tira como positivo, porque faz uma boa partida contra o time do Dracena, tinha que fazer o resultado em casa, era uma obrigação, vence por 3-1. Lá contra o Cruzeiro também se colocava uma obrigação de ter um resultado pela equipe jovem do Cruzeiro, por ter sofrido vários gols na temporada. Acho que tem a defesa mais vazada da competição, é a equipe do Cruzeiro, e mesmo assim o Tubarão, ele no primeiro tempo faz um primeiro tempo abaixo do esperado, no segundo tempo cresce, faz um 5-4 e aí perde para a equipe do Moarama. Qual é o balanço que tu faz em relação a esses 3 jogos? Tira como positivo a atuação da equipe? Sim, acho que a gente está numa crescente, né? Embora o último resultado não foi favorável, a gente mostrou uma equipe competitiva e aguerrida, né? A gente buscou o gol até o último momento, infelizmente a bola acabou não saindo gol, mas a gente vem crescendo, vem evoluindo como equipe, acredito que temos mais um jogo difícil. O futsal é algo que pra quem só assiste campo, assiste futsal, às vezes diferente. Não entende, né? Mas é um esporte totalmente diferente, né? O 4-0, por exemplo, no futebol é difícil reverter. É só o meu Vasco, né? Pronto. Não, o Caio e o Léo, eu mereço. Só o meu Vasco fez isso. Na Mercosul.
E é difícil realmente, no futsal você não... no futsal tá muito mais acostumado a virar um 4-0 para 5-4 em questão de minutos. O Tubarão conseguiu isso. Qual foi o recado, até particularmente pra gente saber agora no vestiário ali? Eu perguntei pra você, o que será que o Léo falou naquela hora? O que o grupo pensou, o que mais alguém, talvez o Marinho ali... Talvez sejam coisas impublicáveis, né? Talvez lá, quem sabe depois, a gente brincou semana passada, né? Depois que passa um tempo, o técnico, o jogador pode falar do que aconteceu 10 anos atrás. Mas o que dá pra dizer dentro do possível, Léo, naquele 4-0 pro adversário, pro Cruzeiro? O que foi o pensamento pra conseguir virar o jogo, assim como foi no segundo tempo? Na verdade, assim, né? O que é do vestiário, né? Não dá de falar muito, mas não. O que dá de passar é que, na verdade, a gente parou, conversamos, teve a cobrança normal, né? Tanto eu como comissão, toda a comissão falamos e ajustamos, né? A gente priorizou por nosso compromisso e nossa obrigação, né? Com todo respeito à equipe do Cruzeiro, né? Todo mundo fala, uma equipe muito jovem, mas eles são muito qualificados. O treinador é um treinador muito bom também, né? Tanto é que o último jogo já foi um jogo mais apertado, né? Foi contra a equipe do Esporte Futuro que eles jogaram, já foi um jogo mais apertado. Eles estão crescendo na competição também, né? E a gente vamos ajustar, né? Teve a cobrança, olho no olho, isso tem que ter. E sabia que era possível. Porque sabia que era possível, principalmente quando a gente fez o primeiro gol no primeiro tempo. Então, deu um respiro a mais, né? E tanto é que a gente voltou com uma postura melhor no segundo tempo. Mas acredito que o principal fator da nossa virada lá foi a nossa resiliência, assim. Principalmente o pessoal da comissão técnica, que em vez de a gente apontar dedo no erro, a gente foi procurar a solução. Então vamos jogar desse jeito, vamos mudar desse jeito, vamos atacar desse jeito e assim, e graças a Deus deu certo. Mais demérito naquele começo do jogo, mais demérito do Tubarão ou mais mérito do Cruzeiro, Léo? Sinceramente, mais demérito nosso. Assim, a gente entrou um pouco desligado, né? Um pouco desligado e aí tomamos os gols que a gente não costuma tomar, né? A gente tomou gols bobos e conseguimos arrumar, né? Mas não tira o mérito dos atletas do Cruzeiro, né? Que correram muito, né? Muito qualificados. Aqui tá com a gente o Rodrigo Fausto, grande Léo, muito gente boa e futuro técnico da seleção brasileira. Pode anotar aí, o único defeito dele é ser vascaíno. Rodrigo Fausto que é flamenguista e ercilice. Ele mandou aqui, como o Gui falou, ele entende de camisa de time e a do Flamengo ele conhece todas. Ele mandou aqui, E o Rodrigo Fausto também é outro que sabe tudo de camisa. Deve ter uma coleção gigante, Rodrigo Fausto. Tem até do Tubarão, ele já falou, inclusive. Sim. Ele é ercilice, mas tem camisa do Tubarão também. O Thiago Lessa, que também faz parte lá do Tubarão Futsal, mandou aqui, grande Léo, muito gente boa e futuro técnico. Não, calma aí, esse aqui foi o Rodrigo, aqui, Boa tarde, Caio, transmita meu forte abraço ao técnico Léo. Parabenizo ele por ser um grande treinador em que acompanha seu trabalho na base e agora no profissional. Estamos na torcida pelo sucesso dele. Ele também, o Thiago, muita gente boa, faz parte lá do Tubarão Futsal. O Sauro Mazas está com a gente, boa tarde. E o Arthur Santos, grande técnico Léo, conhece muito. Aqui várias mensagens e é isso realmente, não é o salário que cai no final lá do mês na conta, realmente é o carinho que recebe, é ir pra quadra, ir pra arena e ver o público acompanhando os jogos. E pra gente fechar, eu queria que você deixasse até uma mensagem em cima daquilo que eu falei no começo, porque no futebol, não tirando logicamente o brilho que é, e a gente sabe que a paixão do brasileiro realmente é o futebol, e o futsal tá engatinhando ainda, o pessoal tá começando a acompanhar. Em Jaraguá do Sul é muito forte, lá o pessoal do Carlos Paraná é bem forte, tá? No futsal paranaense é bem forte lá, é incrível lá, o apelo Pato, Cascavel, o próprio Moarama, o Foz, agora também. E aqui em Tubarão a gente vê que tem 2 times numa Série B de estadual do Campeonato Catarinense, mas, como eu disse, numa outra modalidade de alto rendimento, modalidade que o pessoal costumava acompanhar muitas vezes mais pela TV, Falcão, Lenísio, Vinícius e outros, com a camisa da seleção brasileira. Ortiz também, que é pai inclusive do zagueiro do Flamengo. Então você vê em relação a isso que o futsal tubaronense ainda carece de um apoio maior do público nas arquibancadas. Lógico, tem um jogo ou outro que tá lá, lota, faz promoção, mas que ainda carece bastante, e isso é importante para aliar o teu trabalho para que tenha um crescimento, para crescer junto com a cidade. Queria que você deixasse esse recado importante para o torcedor acompanhar os jogos. Caio, além de tudo que você falou, o palco que é jogado aqui é um palco novinho, cuidado. De primeiro mundo, é uma arena multiuso, né? Então assim, o palco, o lugar onde você vai é bem localizado e... Por exemplo, um ponto aqui, daí o Léo não precisa entrar nesse mérito, mas a gente vai num jogo de vôlei que tem em relação à seleção brasileira, lógico, a seleção brasileira, a camisa amarela lá e tal, chama a atenção, a arena lotada.
Abarrotada. Mesmo não sendo a principal. Exato, não sendo a principal, inclusive tendo que colocar cadeiras dentro da quadra porque não suportava nas arquibancadas. E aí no futsal, que é aqui, que tem toda semana praticamente, a cada 2 semanas, e aí muitas vezes o público é pequeno, ainda engatinha. Então eu queria que você deixasse, Léo, esse recado, esse apelo pro torcedor para a partir dos próximos jogos, com uma sequência boa como tem sido, vai vencer, se Deus quiser, a equipe do Foz Cataratas no final de semana, para realmente o público abraçar esse projeto que é o Tubarão Futsal, que já está há muito tempo no alto nível, na primeira divisão, na Liga Nacional de Futsal. O apoio do nosso torcedor é importante, né? Eu sei que os jogos não têm dado muito público, mas dentro de quadra a gente está merecendo mais público, né? Um time que está aguerrido merece ter plateia. A gente pede, né? Peço que os nossos torcedores acompanhem, o pessoal acompanhe nossos jogos, venha para a arena, né, prestigiar o nosso clube. Independente, né? A gente fala muito do Tubarão e Ercílio Luiz, mas independente, o Tubarão Futsal é um só e é único na cidade, né? Então a gente pede que a torcida acompanhe, consuma o futsal. É uma modalidade que, querendo ou não, comporta muito atleta da base e da cidade, né? Hoje a nossa base é praticamente com 98% de atletas da cidade de Tubarão, né? Algo que no campo não vai ter isso, né? Dentro do time adulto nós temos os meninos que são da cidade, né? Então da cidade então a gente tem que valorizar um pouco mais, né? Acompanhar, torcer e aí começar a encher a arena. Que imagina que legal, daqui a pouco a gente tá um jogo da classificação, Caldeirão aqui na Caldeirão, e digo mais, a nossa torcida embora não está sendo um grande número, né, um número esperado, eles têm nos ajudado bastante, né, porque é sensacional quando a gente está antes do jogo ali, o pessoal passa berrando na janela, hoje é vitória, hoje tem que ganhar jogo, tanto é que no último jogo o pessoal, acabou o jogo mesmo com a derrota, o pessoal foi na janela, pô, vocês jogaram bastante, jogaram muito, parabéns pela atitude hoje, o resultado não veio, mas vamos para a próxima. Então agradecer esses torcedores também que fazem a diferença. Ó, aqui tá com a gente o Ronan, da academia, da Box, é isso? Esse aí é o meu parceiraço. O Gui também tá lá direto, ele falou, é isso aqui? Direto, praticamente todos os dias. Ambos estão lá todos os dias, ele mandou aqui, manda um abraço pro pessoal da academia, tá nos acompanhando lá, o Ronan, o personal, né, lá da academia, um grande abraço pra ele, tá nos acompanhando aqui. Léo, quero te agradecer aqui, a gente sabe que o tempo já é curto, estourando, mas vai estar mais vezes aqui, não sei se presencial ou por telefone, quando puder, até pela correria, eu sei que hoje à tarde tem treino às 4, às 3, se não me engano, né? Na próxima vez que o Vasco dele ganhar de 6-0, aí traz o Léo. Aí vai demorar. Aí deixa o Léo dar uma palhinha sobre o Vasco. Aí nós temos que esperar o Curitiba, né? Já ganhamos em cima Obrigado deles, por esperar, quer dizer que tá dizendo que vamos estar na primeira divisão ano que vem. Vai subir, tem mais de 90% de probabilidade, pelo que eu vi por aí, viu? Mas quero te agradecer, viu, pela presença aqui, sempre um bate-papo muito bacana e aquilo que eu sempre digo, valorizar o que é da casa. Isso. O técnico Léo Aguiar é aqui de Tubarão, corroboro o que disse o Marinho no final da entrevista. Até conversava com o Eduardo Ventura também, que é um grande parceiro, e falava sobre isso também, que tem essa questão desse apoio também para ser o técnico da categoria principal. E aí a gente sabe muito que é a questão do resultado. Resultado que ele venha, que apareça, e aí que venha a oportunidade através do presidente Eduardo Rigotti, que tem uma confiança muito grande em ti. Muito obrigado pela participação aqui, sempre que possível, sempre que o tempo permitir, estará conosco aqui no Central, viu? Muito obrigado. Obrigadão, viu? Tá aí, portanto, Léo Aguiar esteve conosco, técnico da equipe do Tubarão Futsal. A gente vai para o nosso primeiro break. Na volta,